Olá, olá, muito bom dia para você, telespectador da Bandeirantes. No ar mais um Boca no Trombone, que todos os domingos leva a você as principais informações do momento sobre aposentadoria, funcionalismo público estadual, os direitos relacionados ao INSS, segurança, entre outros tantos assuntos. Além de respondermos às perguntas que você envia para a gente, contamos hoje com a presença do doutor Matheus Felipe Barros Nali, em nome do escritório Dalfolo Silva Advogados, do especialista na temática de precatórios, o doutor Telmo Schor, em nome de Schor Advogados, e do vice-presidente da FESERGS e presidente da AMAPERG Sindicato, Flávio Berneira. Esses são os convidados do programa de hoje. Antes de conversarmos com eles, vamos falar do fato jurídico da semana. O TRF da 4ª Região negou uma indenização de danos morais e materiais a um segurado que alegava prejuízos pelo indeferimento indevido da sua aposentadoria. O INSS rejeitou a concessão do benefício porque não foram apresentados documentos que comprovassem a atividade especial. Assim, ele teve de contribuir como contribuinte individual até conseguir comprovar a especialidade em outro vínculo. Segundo a decisão, o indeferimento do INSS não se deu imotivadamente, mas por uma divergência de entendimento da lei previdenciária. Assim, a tentativa do segurado se mostra descabida, com clara busca de burlar as regras. Locupletamento. Esse objetivo foi devidamente cassado pelo TRF4. Vamos começar mais um Boca no Trombone com a nossa interatividade, respondendo às suas dúvidas sobre aposentadoria, as questões que tratam de INSS, entre outras. Para você participar, é só encaminhar a sua mensagem para o número ou e-mail que divulgamos aqui na tela da Band durante todo o Boca no Trombone de hoje. Quer participar também pelo Facebook? Está à disposição aí a nossa fanpage facebook.com/programa Boca no Trombone. Primeira questão vem lá de Sapucaia do Sul, do Leandro. Pago contribuição como segurado autônomo já faz 6 meses. Não tenho direito ainda ao INSS? Leandro, o segurado, em regra, ele se vincula ao INSS para a maioria dos benefícios após o pagamento de 12 contribuições mensais. Por exemplo, se você vai querer usufruir de um auxílio-doença, esse é o número necessário, 12 competências pagas, assim como a aposentadoria por invalidez e vários outros benefícios que têm um tempo de carência diferenciado. Mas essa é a regra, e aí nós colocamos uma vírgula para trazer a exceção. Se você, durante os pagamentos, contrai uma patologia que está lá listada numa relação pelo Ministério da Previdência Social e também no Ministério da Saúde, como aquelas doenças que não submetem ao prazo de carência, esse que eu referi, de 12 meses, não há necessidade de cumprir o pagamento dessas 12 competências. A partir de agora, por exemplo, se for o caso de uma patologia que lhe acomete e esteja listada dentre aquelas que não existem a cobrança da carência, você vai poder se inserir ao sistema e gozar de um benefício previdenciário caso haja a comprovação da sua incapacidade. Tá bom? Respondido aí para o Leandro, lá de Sapucaia do Sul. Você continua mandando as suas dúvidas aqui pelos nossos canais de interatividade. Olha, está conosco aqui o doutor Matheus Felipe, em nome do escritório Dalfolo Silva Advogados, a quem a gente agradece a presença na manhã desse domingo, aqui no Boca no Trombone, doutor Matheus. E a gente tem uma importante decisão do nosso Tribunal de Justiça Gaúcho para comentar, para trazer aos nossos telespectadores. Decisão que concedeu aos associados do SINDIP, né, o Sindicato dos Servidores da Autarquia Estadual, o pagamento em parcela única, como prevê o artigo 35 da Constituição Estadual. Doutor Matheus, como que foi essa decisão, como que foi tratado essa temática pelos desembargadores e o que pode advir daí para os demais servidores estaduais que estão sofrendo tanto nessa administração José Ivo Sartori com o parcelamento dos salários? Obrigado por estar conosco mais uma vez, um bom dia. Bom dia, doutor Paulo Solano, bom dia, colegas que compõem a bancada. Muito nos honra o convite de estar aqui mais uma vez
E, felizmente, né, o nosso tribunal agora tornou eficaz as decisões que ele já vem tomando, né? São vários mandados de segurança que foram impetrados por diversas entidades, né, vinculadas ao serviço público. E o Sindip, que é inclusive filiado à Fisergas, né, que também é um parceiro aqui do Boca no trombone, Verdade. ele teve êxito na liminar, em obter essa liminar de pagamento integral, de acordo com o que estabelece a Constituição Estadual e o próprio Estatuto dos Servidores Públicos, né? E conseguiu executar, né? Conseguiu tornar essa medida eficaz, que era o obstáculo que nós encontrávamos até então no Judiciário. A desembargadora, numa decisão monocrática, né? Foi uma liminar de brilhantismo, uma decisão de brilhantismo, ela concedeu, né? Ela concedeu realmente essa liminar, tornou eficaz, Claro. e determinou que o Banrisul, diretamente o Banrisul, que é o gestor das contas, né, do órgão público, pagasse integralmente, né, os valores correspondentes aos servidores públicos ativos, né, da autarquia, do IP. Ocorre que, infelizmente, né, uma questão que nós podemos trazer ao debate, eu acredito que seja também a questão dos aposentados, que já estão inativos, aqueles que já contribuíram durante toda a sua carreira, né, para receber os seus proventos integralmente e, infelizmente, recebem de igual modo parcelados. Parceladamente. É algo que eu acredito que nós devemos levar ao judiciário e cobrar nessa postura autônoma e que se mostra totalmente adequada ao nosso contexto político e econômico vivido aqui no nosso Estado. Doutor Matheus, essa decisão, né, ela mostra, sim, um vanguardismo aí da desembargadora nessa temática, né, porque a questão do parcelamento ela vem desde o ano passado, desde 2015, né, e vem causando um enorme prejuízo aí aos servidores, como o doutor refere, tanto os da ativa quanto os inativos. Ela pode ser replicada? A tendência dentro do Tribunal de Justiça Gaúcho é que tenhamos, a partir daí, uma criação de jurisprudência no sentido de que se faça cumprir todas aquelas decisões, porque, na verdade, o que temos são vários sindicatos com várias decisões procedentes, né? No entanto, não foram executadas, não aconteceu a efetivação daquele direito conquistado. O que nós acreditamos é que, com base nessa decisão, nós consigamos levar aos demais casos e, do mesmo modo, cobrar. Claro que o IP tem uma particularidade, né, por ser uma autarquia com folha própria, né, e uma certa autonomia, né, até ali, mas, enfim, é o que nós pretendemos, é o que nós buscamos. Inclusive, os mandados de segurança, tem entidades que entraram preventivamente, antes mesmo de iniciar o parcelamento, foram indeferidas as liminares e o órgão especial deu provimento, concedeu a ordem, mas, infelizmente, sempre quando fomos realmente tirar o dinheiro do Estado, trazer para o servidor, que é dele, por direito, no prazo devido, infelizmente o Judiciário colocava os entraves de obstáculo material, pelo menos, inclusive, uma das decisões, um desembargador, em seu voto, colocou que pelo menos recebia, apesar de ser parcelado, de igual modo que o nosso governador vem tratando publicamente e desmerecendo o servidor que é tão importante para a nossa sociedade. Infelizmente, né? Uma conduta, uma forma de gestão totalmente inadequada do nosso governo do Estado. Próximo bloco, vou querer a opinião do Dr. Matheus, em nome de Dalfolo e Silva Advogados, sobre demandas que estão sendo interpostas pelos servidores em razão do prejuízo moral, né? Porque as pessoas, em muitos casos, estão nem conseguindo pagar sequer a conta da luz, a conta da água. Olha, tá crítica a situação. Opinião do Dr. Matheus logo em seguida aqui no Boca no Trombone. Está conosco também o nosso consultor, nosso especialista nas demandas relativas aí ao pagamento dos precatórios, a questão das RPVs, as requisições de pequeno valor, o Dr. Telmo Chora, a quem a gente agradece a presença aqui no programa, Dr. Telmo. E temos novidades, temos ações diretas de incondicionalidade que versam aí sobre os depósitos judiciais. O que essas demandas estão a enfrentar perante o judiciário nesse tema que é importante, né? Afeta a todos, inclusive, que litigam na justiça e, inclusive, foi muito utilizado no governo anterior para quitar aí valores sendo de uso de depósitos judiciais. Obrigado por estar com a gente, bom dia.
Na verdade, doutor Solano e telespectadores, a oportunidade, quem agradece sou eu de mais uma vez estar aqui entre todos. Mas essa questão, aliás, como bem referia o doutor Matheus, essa questão da interpretação legal das iniciativas do Poder Executivo estão reiteradamente sofrendo questionamentos em juízo. Todas as matérias polêmicas, né, ontem mesmo houve uma decisão liminar do ministro Barroso nessa questão que está sendo muito tratada, que é a PEC dos gastos públicos, congelando os gastos por 20 anos. Nos depósitos judiciais não tem sido diferente. Quando o Executivo pretende lançar mão desses depósitos, é ao arrepio da lei. E qual lei que se refere? A lei estadual que autoriza o Executivo a gastar valores dos depósitos judiciais no custeio em geral da máquina pública, despesas ordinárias, para tudo e de tudo um pouco. Quando, na realidade, a competência para legislar, para regulamentar depósitos judiciais, em face de que esses depósitos são feitos em bancos públicos, em processos judiciais, a competência para legislar em processo civil é da União. E a União Federal, na Lei Complementar número 151, autoriza que esses depósitos judiciais sejam, pelo menos, daqueles depósitos que discutem matéria tributária, em que, via de regra, o Estado venha a sucumbir, venha a perder a ação, autoriza e destina parte desses recursos dos depósitos judiciais para o pagamento específico de precatórios. Sim. E, recentemente, no Supremo Tribunal Federal, uma lei semelhante à que existe no Rio Grande do Sul, lá em Minas Gerais, o Supremo julgou que não é possível o Estado se apropriar dos depósitos judiciais em geral para o custeio, para suas despesas ordinárias. Portanto, por exclusão, aplica-se, observa-se a Lei Complementar número 51, que autoriza, sim, pagamentos de precatórios, além daquele 1,5% já destinado e previsto pela Constituição Federal. O que é uma boa decisão, não é, doutor Telmo, sem dúvida, porque, na verdade, se colocam valores que se referem a demandas judiciais para o próprio cumprimento de decisões que determinam o pagamento de valores judiciais. Perfeito. E as coisas aí ficam no seu lugar. Bom, daqui a pouquinho mais, doutor Telmo Schor, tratando aí sobre a temática e cumprimento dessa decisão do STF, né, que versa sobre quitação dos precatórios até 2020. Será que a Câmara de Conciliação, será que os valores que estão sendo pagos mensalmente, eles estão adequados? A opinião do doutor Telmo Schor, logo em seguida no próximo bloco. Está conosco também, vice-presidente da FESERGS e presidente da AMAPERGS Sindicato, Flávio Berneira, mais uma vez conosco aqui no Boca no Trombone na TV. Flávio, a gente agradece a tua presença e pergunta, segurança pública, a AMAPERGS cada vez mais está atenta aos movimentos que estão sendo realizados no sentido de se buscar uma maior prevenção, né? E o próprio sindicato tem internamente discutido e debatido medidas para conter esse avanço crescente na questão da violência. Mais uma vez, obrigado por estar com a gente, bom dia. Bom dia, Solano. Para nós é um privilégio estarmos aqui mais uma vez. Antes de mais nada, render aqui os nossos cumprimentos ao Sindipê, ao presidente Baiar, toda a sua diretoria. Já não era sem tempo que, pelo menos uma parte, conseguisse lograr isso, que importante decisão, que pesa a gente reconhecer as peculiaridades do IP, né? Sim. Porque é um absurdo que a gente tem, com essa realidade que a gente tem convivido ao longo dos últimos meses, com absoluta insegurança jurídica, né? Onde nós temos decisão que nos favorece, como bem o doutor Matheus comentou, o Poder Judiciário acaba não dando efeito nas suas decisões, com a tese da impossibilidade material. Se isto vira a regra, então qualquer cidadão vai ter o direito de alegar impossibilidade material, inclusive de honrar, quem sabe, o compromisso com alimentos, e a justiça, então, não vai tomar as providências. Então, fica a nossa crítica aqui, nossos cumprimentos ao Sindipê, a nossa crítica ao tratamento que tem sido dispensado ao conjunto do funcionalismo aí, que pesa as decisões favoráveis, o Poder Judiciário não dá efeito a essas decisões.
É verdade que a Amapergs, assim como tem participado ativamente do bloco da segurança pública, bloco este cuja grande maioria das entidades está sob o guarda-chuva da FESERGS, né? Quase que a totalidade das entidades que compõem o bloco da segurança são filiadas da FESERGS, mesmo as entidades da Brigada Militar, que a FESERGS fez um arranjo estatutário, conseguiu abrigar as entidades da Brigada Militar, né? E nós estamos aí atuando de forma muito incisiva. Fizemos atividades, como já acompanhaste aí, no aeroporto, fizemos atividades em frente, agora a última foi em frente ao Poder Judiciário, aqui em Porto Alegre, em frente ao Tribunal, no interior, nos fóruns, tratando dessa questão salarial, cobrando providências aí do Poder Judiciário. Fizemos nas rodoviárias do Estado, atuamos em conjunto com as demais entidades do setor público, porque as coisas estão ligadas. Tá? A questão da falta de segurança, com relação à falta de investimento, ter se colocado a segurança pública nesse decreto de contingenciamento financeiro, aliado ao absoluto desestímulo, né, que ocorre por conta também da questão salarial, né, o reflexo é isso, né, é a falta absoluta de segurança, o crescimento da criminalidade, coisa que a gente vem alertando já desde o ano passado. Por conta disso, a Amapergs realizou aí na semana passada uma Assembleia Geral e estava lá na ordem do dia a possibilidade de deflagração de uma greve, né? Incluindo esse conjunto de problemas aí. Na medida em que trocou o secretário acabou fazendo uma visitação às diversas entidades. A Amapergs foi uma das entidades visitadas, eu tenho certeza que isso refletiu na nossa Assembleia. A categoria, então, reavaliou essa tendência forte que existia de deflagração de uma greve, marcou uma nova Assembleia para o dia 11, encaminhamos ao secretário uma pauta, né, e esperamos aí que essa pauta seja respondida de forma propositiva, efetiva, né, que sinalize de fato o encaminhamento e o atendimento de muitas das nossas questões, né, e lá no dia 11, se o ambiente permitir, né, não se deflagra uma greve, que não é a vontade nossa, eu tenho certeza que nenhuma categoria que fez greve fez porque quis fazer, fez porque a situação impôs. Né? Sem dúvida, nunca é o ideal, né, Flávio? O próximo bloco, pedir a opinião do presidente Flávio Berner, porque em outros estados, né, temos alguns exemplos aí da questão do freio na violência, se utilizando aí da questão da educação, se utilizando de uma sistemática diferente na questão dos presídios. Vamos ouvir, vamos debater um pouquinho esse tema que é muito importante para todos nós. Mais dúvidas, mais questões que chegam pela nossa interatividade, essa vem do Facebook. Maria Inês Oliveira, meu cunhado, com 66 anos completados em junho, se aposentou no ano passado por idade, considerando a média das maiores contribuições de 1994, período considerado foi justamente onde ele teve uma redução de salário. Ele pode pedir revisão? Maria Inês, o nosso tribunal, o TRF da 4ª Região, recentemente concedeu um decisório favorável nesse sentido, para que o segurado ele inclua no PBC, que é o período básico de cálculo do salário de benefício, todo o período contributivo do segurado. Ou seja, não ficaria adstrito ao período de 1994, julho daquele ano, até a data da entrada do requerimento no INSS. E, em muitos casos, essa modificação reflete um aumento, um ganho financeiro. Portanto, a minha recomendação é, seu cunhado deve pegar a cópia do processo administrativo da aposentadoria, levar para um especialista na matéria previdenciária, realizar um estudo e, a partir daí, com os devidos cálculos, poder apresentar o resultado, sendo positivo. Sim, já tem uma jurisprudência que está se consolidando aqui na Justiça Federal da 4ª Região. Tá bom? Respondido aí para a Maria Inês Oliveira, que nos contatou lá pelo Facebook. Pequeno intervalo, já a gente retorna com mais dúvidas respondidas e com o bate-papo aqui com Dalfone Silva Advogados, Chora Advogados e a FESERGS e a Amapergs no Boca no Trombone ano 27. Muito mais interatividade para você. Todos os sábados na Rádio Bandeirantes você tem o espaço dos aposentados, dos pensionistas, dos trabalhadores, dos servidores públicos, com muita consultoria e a participação das entidades que representam as categorias. Boca no Trombone ano 27. Muito mais interatividade para você.
volta com mais Boca no Trombone. Todos os domingos levamos a você as principais informações do momento sobre a aposentadoria, o funcionalismo público, as demandas do INSS, segurança e outros tantos assuntos. Ainda pelo Facebook, o Walter Conceição: sou autônomo marceneiro, sofri um acidente de moto e estou no auxílio-doença por 6 meses. Gostaria de saber se esses 6 meses eu tenho que pagar a contribuição previdenciária ou não é preciso. Walter, não é necessário, porque esse tempo em benefício ele conta tanto como tempo de contribuição como carência. Desde que, finalizado, cessado o benefício, você volte a contribuir. Aí todo esse período vai contar, vai ser computado para a sua futura aposentadoria. Tá certo? Respondido aí para o Walter Conceição, que entrou em contato conosco lá pelo facebook.com/programa Boca no Trombone. Eu estava conversando aqui no bloco anterior com o presidente da Amaperx Sindicato, Flávio Berner, que hoje está aqui também representando a FESERX, e trouxe algumas situações em que a violência ela tem sido contida. Lá em São Paulo, né, numa das maiores favelas aí da América do Sul, do mundo, quiçá, Heliópolis, tem se utilizado muito a cultura para fazer uma contenção na questão da violência. E também, no interior paulista, em Campinas, há uma modificação aí na sistemática dos presídios, onde o preso ele fica com a chave. Como é que funciona isso, presidente Berneira? E a opinião da Amaperx sobre esses dois temas? Bom, primeiro que aonde as experiências dão conta de que as políticas sociais, né, são de fato efetivadas, isso tem resultado evidente na diminuição da criminalidade e reflexo no sistema prisional. Esse exemplo que tu citaste, ele foi muito mais por uma iniciativa da sociedade civil, associações comunitárias, da sociedade civil como um todo, né, e que depois lá na frente acabou tendo o apoio, o suporte do poder público, porque não a origem. Sim. E grande parte do trabalho ele é feito quase que com uma ação voluntária, né? Buscando a inserção da cultura, dos esportes, da educação, né? E isso não é querer inventar a roda, né? Aquelas sociedades que resolverem fazer isso certamente terão seus reflexos. É uma coisa que se fala há muito tempo, que a segurança pública ela tem que ser, o Brizola já dizia isso, né? E outros tantos, né? A segurança pública tem que ser, o maior combate à segurança pública se dá por essas ações sociais, de educação, de cultura, né? Enfim, a segurança pública, na forma que se conhece hoje, ela ataca já o reflexo, né? E eu costumo dizer que para a SUSEP, sistema prisional, quem trabalha no sistema prisional, tem uma tarefa extremamente árdua, se não uma das tarefas mais desafiadoras e difíceis, que para nós toca resolver aquilo que toda a sociedade tentou em alguma medida e não resolveu. A educação, a segurança, enfim, todas as áreas não resolveu e toca para a SUSEP depois trabalhar a reinserção desses indivíduos. E as APACs, que é o exemplo que tu deste, ela até funciona. Uma pequena parcela, menor parcela do sistema prisional. A grande parte onde os presos conduzem o sistema, para a grande maioria dos presos não funciona, mas é uma experiência que é possível aí. Uma alternativa, mas para ser utilizada, assim, em casos bem específicos. Bem específico, né? Bem específico. Tá pré-seleção, de presos, enfim. Sem dúvida. Presidente Flávio Berneira, muito obrigado pela participação aqui no Boca no Trombone e até uma próxima. Eu agradeço. Também estava conversando com o nosso especialista na matéria dos precatórios, o doutor Telmo Schor, em nome de Schor Advogados, e a grande dúvida, a grande interrogação que fica para os precatoristas estaduais aqui, doutor Telmo, na verdade são duas até, vai ser cumprido o prazo de pagamento até 2020, determinado pelo STF, e mais, né, a Câmara de Conciliação de Precatórios, ela vai ter uma agilidade maior? Solano, com relação a esse atendimento de se pagarem os precatórios até 2020, tudo indica que, em face dessa crise que assolou o país, tudo indica que não será possível atender e tanto é que assim tramitam 2 PECs hoje no Congresso, redimensionando e restabelecendo nova sistemática de pagamento de precatórios. Com relação à Central de Conciliação de Precatórios, a lei que foi encaminhada pelo Executivo ao Legislativo, ela na sua justificativa propunha que se fossem pagos em até 40% de deságio,
um melhor diálogo do devedor com o credor. Entretanto, a nossa crítica e toda forma de se pagar precatórios deve ser elogiada. E essa questão nós também, por óbvio, elogiamos e saudamos essa nova sistemática de se pagarem precatórios na conciliação. Entretanto, a nossa crítica, o pecado que cometeu, digamos, a Procuradoria-Geral do Estado, de que baixou uma resolução dizendo, estabelecendo e preconizando que aqueles que serão chamados, aqueles que estão sendo editalizados para eventual, e observando a ordem cronológica, e sendo chamados para sentarem-se à mesa e fazerem o acordo, é uma taxatividade em 40% fixo, sem nenhuma possibilidade de acordo. Quando nós sustentamos que esses 40% seriam aplicados aos precatórios maiores, Claro. e naqueles precatórios médios e menores um deságio, um percentual progressivo, de forma que quem tem um precatório menor receba um maior índice de deságio, consequentemente um valor do seu precatório mais próximo do valor de face, e daqueles que têm um precatório maior, daquelas desapropriações, daquelas questões tributárias, grandes empresas, que não sejam de caráter alimentar, que tivessem aí sim o seu deságio máximo em 40%. Realmente, né, o formato, né, a operacionalização dessa central de precatórios, ela não está muito adequada. Né? Muito obrigado, doutor Telmo Schor, do Schor Advogados, que esteve com a gente na manhã desse domingo. Também deixei aqui a pergunta no ar, e quem responde para a gente é o doutor Matheus Felipe, do Dalfolha e Silva Advogado. Ações que referem danos morais para os segurados, para os servidores públicos estaduais, melhor dizendo, durante todo esse período do parcelamento, doutor Matheus. Doutor Paulo, é uma questão delicada, né? Acredito, assim como o presidente Flávio colocou, que a greve para o serviço público é algo delicado, né, de se adentrar, e é mais imposto do que necessário, né, do que voluntário, digo. A ação de dano moral, eventualmente pelos parcelamentos, é algo que está se concretizando. Sim. É algo que vem tornando dificultosa a vida do servidor público, atrasando contas, deixando de honrar seus compromissos por conta desse parcelamento que já se estende por mais de um ano, né? Então, é uma realidade, é algo que tem que ser buscado. Já há decisões favoráveis pelo interior, em comarcas do Estado. Não tenho a notícia de que o tribunal já tenha se manifestado acerca de indenizações por danos morais por conta do parcelamento. Sim. Mas é presumível, acredito que é a ordem natural e, infelizmente, vai abarrotar o judiciário ainda mais com ações desse tipo, sendo que poderia ser desnecessário se a gestão fosse justamente, mais né? eficaz. Uma gestão inadequada, acontece isso, o servidor tem que procurar os escritórios. Muito obrigado, doutor Matheus, em nome de Dalfolha e Silva Advogados. Ponto final e mais um Boca no Trombone, que todos os domingos vai ao ar aqui na TV Bandeirantes, das 7h30 às 8 da manhã, para você conferir a reprise, ficar por dentro do programa que vai ao ar lá na Rádio Bandeirantes. Acesse a nossa fanpage lá em facebook.com/programa Boca no Trombone. Também confira logo mais, ainda hoje, lá na nossa página no Facebook, a nossa opinião sobre as temáticas de direito previdenciário e resoluções das dúvidas que ficaram pendentes. Tudo isso aqui no Boca, no ano 27. Muito mais interatividade para você.